Eu queria conversar com vocês um pouquinho justamente sobre isso, né? Você tem muitos amigos? Tem muitas pessoas que querem ser seus amigos? E, invertendo a pergunta, você é amigo de muita gente? Porque ser amigo implica várias coisas, não é? Eu queria trazer um texto da palavra que ele é muito significativo. E ele fala de alguns amigos importantes, né? Porque existem amizades que são favoráveis, são amizades que nos trazem para perto de quem? De Jesus. E tem algumas amizades que tendem a nos afastar dele, né? Ok? Eu queria compartilhar um texto tão conhecido, né, do Evangelho, dos 3 Evangelhos, mas eu queria pegar em Marcos 2, queria fazer a leitura com você a partir do versículo 1 de Marcos 2 e depois fazer algumas reflexões com vocês sobre esse texto, amém? Marcos 2, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era assim que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém? Amém. Vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração através dessas canções. Espero que o nosso louvor tenha subido como aroma agradável a Ti, Senhor. Mas nesse momento, Senhor, fala ao nosso coração sobre o que é uma união contigo e com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E o que é uma amizade verdadeira, Senhor? Nos ensina através desse texto, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria trazer 4 pontos para a nossa reflexão, pensando nessa força da união e da amizade. E o primeiro deles que o texto nos traz é essa união que ultrapassa barreiras. E é interessante pensar, né? Logo no começo, lá versículo 3, 4, falam que vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, ou seja, 4 amigos, ou 5 amigos, não sei, né? Conhecidos, entraram ali, chegaram numa casa cheia. O texto anteriormente fala que Jesus estava ali, tinha tanta gente que nem perto das portas tinha lugar. Você fica imaginando ali as crianças na janela. Tem eu nem trouxe aqui, mas só por uma informação paralela, né? Lucas, quando ele fala disso, né? Ele está colocando o ponto. Ele fala que certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Interessante.
O nome de Jesus está bem no comecinho, ele não tinha, interessante que se você seguir aí, praticamente nos 3 evangelhos que trazem essa passagem, logo em seguida tem o chamado de Levi, né, ou de Mateus. Então, ou seja, estava bem no comecinho, nem tinha os 12 ainda. Mas ele, o ministério dele já tinha ficado famoso. E é interessante que os religiosos da época queriam saber o que estava acontecendo, queriam saber quem era esse homem, o que ele estava falando. Então, toda aquela lotação que tinha ali em volta da casa, aparentemente da casa de Pedro, né? Porque Jesus, ele sempre falava que ele não tinha casa, ele volta para Cafarnaum, Pedro morava ali, e acho que a casa de Pedro virou meio quartel-general ali de Jesus, né? E dos discípulos. Então, fico pensando na esposa do Pedro, né, coitada, né? Tinha que se virar nos 30 lá, casa cheia de gente, mas então esse é o panorama ali, não tinha só gente que estava ali de coração puro, para escutar a mensagem. Tinha gente que estava ali como críticos, esperando uma pisada na bola, não é? E Jesus, ungido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, como Lucas fala, estava pregando, estava curando. E era esse ambiente. Gostoso quando você pensa de Jesus e compara com as nossas próprias igrejas. Você está dentro de uma igreja, você está nos visitando, não é? E a gente fala, que atração que Jesus tinha, que algumas vezes a gente não tem, não é? Ele tinha essa atratividade. E de vez em quando a pessoa, por mais caída que fosse, por mais pecadora que fosse, se sentia mais ainda compelida a estar perto dele, de Jesus. Que a gente, como povo de Deus, possa ter isso em mente, falando em que eu estou errando, em que nós estamos errando, amém? Porque para isso nós fomos chamados. Mas é interessante que aqueles homens ali, eles tiveram muitos motivos para desistir, sim ou não? Né? Chega lá, olha, tudo bem, estamos aqui com o nosso amigo paralítico, a gente ouviu de Jesus, a gente entende que esse Jesus que todo mundo está falando, ele tem poder, a gente ficou sabendo que ele curou um cego, ele tinha acabado de curar um leproso. Ele disse, poxa, se ele colocar as mãos sobre o nosso amigo aqui, ele vai curar, com certeza. Mas vamos lá, mas chega lá. Como é que a gente vai chegar nesse Jesus? Ele está lá dentro da casa, todo mundo em volta. Ou seja, eles tiveram muitos motivos para desistir. Muitas razões para achar que eles já tinham feito o suficiente. Muitas circunstâncias desfavoráveis para jogar a culpa, lançar a culpa nessas situações. Mas não, eles não desistiram. E eles ficaram ali, abriram mão do seu, eles não abriram mão daquele objetivo maior que eles tinham, de ajudar na cura desse seu amigo, ajudar aquele amigo paralítico. Talvez não existiria outra oportunidade, e eles não abriram mão daquilo. Provavelmente algum deles mais ousado, não é? Chegou e teve uma ideia que aparentemente, você está maluco, né? Cheirocola, subir no telhado da casa lá, destelhar a casa, alguma coisa do tipo, está maluco, né? Que ideia mais intrometida, né? Que ideia mais incômoda, desrespeitosa até para os donos da casa, a gente nem sabe quem é o dono, como é que a gente vai fazer isso? Uma ideia insana, a gente poderia dizer, mas mesmo assim, uma ideia sem noção, com tudo que a gente pode dizer, mas por aquele amigo, e pela fé que eles tinham em Jesus já, eles superaram todas as barreiras, e fizeram o que era impensado, né? Nenhuma barreira, portanto, ali parecia ser grande o suficiente naquele momento para eles. E por isso eles conseguiram chegar a Jesus, chegaram perto de Jesus. E eu fico refletindo na nossa realidade. Quantas vezes as dificuldades têm nos bloqueado? Algumas vezes eu falo com alguns de vocês e falo, puxa, faz tempo que eu não te vejo, e aqui, por favor, não entenda que eu estou aqui querendo... Porque a palavra daqui da frente é estranha, né? Eu lembro, antes de eu me tornar pastor da igreja, e eu tocava no louvor, né? Vira e mexe, e aí eu estava acostumado, como era do louvor, eu era parça, certo? Então, minha palavra era normal, valia como de todo mundo, não, melhor essa nota, tal, tudo bem. Aí eu percebi que quando eu me tornei pastor, e de vez em quando aquela mesma
noção que vinha quando eu não era o pastor, eu chegava, falava com a turma e eu percebi que o pessoal, no momento, chegou até a se entristecer, né? E eu falei, opa, o que mudou? Mudou porque eu não sou mais parça, né? Certo? E aí você tem que perceber aonde você está. Eu não sei você, porque de vez em quando tem várias dificuldades, barreiras na nossa vida, que nos dão desânimo. E a gente esquece, mas eu acabei falando dessas coisas e não falei o que eu queria, né? Algumas vezes eu ligo para as pessoas, a pessoa não está vindo no culto, eu falo, como eu estou bem, pastor. Eu não estou indo no culto, mas estou bem. Estou mais perto de Deus ainda, eu estou orando todo dia. Mas existe uma coisa que talvez você não tenha entendido no significado da cruz. Você viu que a cruz tem uma barra vertical e uma horizontal? Essa barra vertical é legal, ela é ótima, ela é perfeita, é ela que nos conectou a Deus. E graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, isso que nos une a Ele. Mas a cruz também tem a barra onde Jesus foi pregado, na verdade, com as mãos. E ali, pelo sacrifício dele ali, ele ganhou o direito e a autoridade para nos abraçar. E antes de ir embora, quase que eu estou falando o final da mensagem, mas ele nos ensinou, fala, gente, olha, eu quero deixar para vocês esse legado. Que vocês se abracem, vocês não estão sós. Então, algumas vezes quando nós encaramos sozinhos as dificuldades da vida, nós sentimos essa dificuldade. Você sabe que entre nós, mesmo hoje, ou seja, não importa se a igreja está cheia ou não, o grupo que nós somos, muitos de nós passam por dificuldades. Você sabia disso? Que não é só você. Mas é interessante que algumas pessoas, quando ao primeiro sinal de dificuldade, elas desaparecem. E aí a primeira coisa que você vai falar com elas, você fala, estou bem. E aí eu lembro de Jesus falando com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Não, Senhor. Beleza. Aí Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? E aí ali acho que Pedro se derramou e falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Algumas vezes não é assim, não tem amigo que você chega, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem? Aí a pessoa para um pouquinho, não, tá tudo bem. Tudo bem mesmo? Na verdade, quando estamos entre amigos, as mesmas dificuldades parecem menores. Você já sentiu isso? Aquilo que era um monstro, de repente, quando você pode compartilhar com um amigo. E eu lembrei, estava vendo aqui, uma noite dessas aqui, 2:30 da manhã, comecei a conversar com o senhor e ele me deu algumas frases lá, né? Eu anotei no celular, mandei para mim mesmo no WhatsApp, né? Que agora dá, né? E uma das coisas que me veio à mente foi isso, né? A união faz a força, né? Todo mundo conhece esse ditado, a união faz a força. Mas na verdade a união faz a força porque ela encoraja, não é? As amizades encorajam. Eu não sei quantos amigos você tem, se você tem sido esse tipo de amigo, mas esses amigos encorajaram aquele paralítico a dar aquele passo. E a união traz a cura. A união traz a cura. Em que sentido a união traz a cura? Porque a amizade verdadeira leva a Jesus. Amém? E aqueles amigos trouxeram aquele amigo paralítico até Jesus. Eu não sei que tipo de amizade você tem, com quem você tem se relacionado, mas cuidado com aquelas amizades que ao invés de te trazer para Jesus, e eu não quero dizer trazer para a igreja, excelente, eu quero ver vocês aqui, quero ter relacionamento com vocês, mas não é disso que eu estou falando, vocês entendem, não é? Estou falando realmente conhecer Jesus. As boas amizades são aquelas que te trazem para perto de Jesus. Isso aconteceu ali. Mas o segundo ponto que eu queria ver com vocês é que a união move o coração de Deus. Interessante pensar nisso, né? O texto fala lá no versículo 5, que vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Loucura, né? A fé opera essas coisas assim, né? A fé realiza o inesperado, né? E chama a atenção de Deus. Aqui, essa parte que fala aqui, né? Vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Interessante que Mateus, que também relata a mesma coisa, né? Ele fala assim: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. É como se Jesus tivesse visto aquilo lá, né? O esforço daqueles amigos. Mas você pode pensar, mas então Jesus está pensando na fé dos amigos? Nele não, mas você imagina, se eu não tivesse fé naquilo, eu não ia me deixar pendurar numa cordinha lá. Será que esses caras vão? Eles não só, o paralítico não só confiou em Jesus, teve fé que Jesus poderia curá-lo, ou ajudar a fazer alguma coisa por ele, mas também teve fé nos amigos, né? De se deixar pendurar ali e descer como ele fez. Isso aconteceu naquela coisa. Mas é interessante como Jesus olha para a gente, né? E aquilo chamou a atenção de Jesus. Ele com certeza se comoveu por aquela demonstração de fé, né? E embora ele não tenha feito, mas alguns comentaristas dizem que ele, como se ele tivesse aplaudido sem usar as mãos. E é isso, assim ele reage naquele momento. Mas é interessante que Jesus, ele não vê a nós, nem os nossos pedidos, com a lente que a gente costuma ver. E ele olhou o coração, a alma daquele jovem, não sei, daquele homem. E ao invés, lógico, se perguntasse para aquele homem: o que você quer? O que você quer que eu te faça? A resposta é óbvia: eu quero ser curado. Mas do que você quer ser curado? Você que está aqui hoje. Talvez você tenha, Dona Laura trouxe um companheiro dela dessas últimas semanas, né, Dona Laura? Um andador que tem ajudado ela, né? Mas de vez em quando, então, a gente olha com os nossos olhos, a gente vê a coisa aparente, né? Então, eu tenho certeza que a Dona Laura quer ser curada, está com as pernas boas, quadril bom, para poder andar sem um andador, certo? É óbvio. Mas, humanamente falando, eu tendo daqui, eu não consigo ver o coração da Dona Laura. Perdão, Dona Laura, estou pegando a senhora só como um exemplo prático aqui de quem está aqui está vendo, né? Certo? Mas eu não estou vendo o coração da Dona Laura. Mas sabe o que é legal? Jesus vê. Existia um entendimento naquele tempo, vocês lembram de algumas passagens onde, quando tem aquele cego de nascença, né? Os discípulos chegam para Jesus e falam: quem pecou, ele ou seus pais? Né? Existia esse entendimento, que o pecado era sempre consequência, que uma enfermidade era sempre consequência do pecado. Não é? Era o entendimento dos judeus da época, os próprios discípulos pensavam assim. Jesus falou que não era assim, não é causa e efeito, mas de alguma forma pode ser. A gente não sabe como aquele homem ficou paralítico, mas Jesus sabia. E Jesus conhecia a alma daquele homem. E a primeira coisa que ele faz não foi: levanta-te e anda. Ele pensou no coração dele. E por isso, Mateus fala dessa forma, né? Filho, que é muito carinhoso, né? Não sei, vai ver que ele era mais velho que Jesus. Mas Jesus ali olha como Deus mesmo, como o nosso sacerdote. Fala: filho, tenha bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. E a mesma coisa que ele quer falar para você hoje. Tenha bom ânimo. Eu estou fazendo algumas aplicações aqui, né, ao invés de deixar para o final, ao longo da jornada, para a gente refletir um pouquinho, né? Então, a união baseada na fé em Jesus pode alcançar distâncias inimagináveis. Eu acho que tudo que passou pelo coração, pela mente daqueles amigos, foi ver aquele jovem, ou aquele homem curado, aquele amigo curado, andando, ok? Mas o resultado da fé deles, da ação deles, foi muito além. Jesus, naquele momento, antecipou o sacrifício que ele fez na cruz e falou: os seus pecados estão perdoados. Jesus era o único que sabia o preço e o custo de dizer aquilo para aquele homem: seus pecados estão perdoados. E aquilo ele ia só realmente conseguir lá na frente, alguns meses, ano e pouco depois, quando ele realmente vai pagar o preço pelos nossos pecados na cruz. Amém?
Mas naquele momento ele assume isso. Ele assume isso. Então, vendo a fé que eles tinham, né? Então essa união baseada na fé em Jesus aconteceu. Então, eu gosto de pensar nisso, e essa frase me veio naquela noite, naquela madrugada. Jesus interage com a nossa fé. Jesus interage com a nossa fé. Mas, para explicar melhor, Jesus interage conosco através da nossa fé. E aí eu percebi, naquela noite, onde aparentemente eu tive uma conexão muito mais profunda com Ele, me veio uma contabilidade rápida de quantas vezes eu tinha orado a Ele sem nenhuma conexão. Eu tive muitos monólogos com Deus, quando só eu falei, só eu expus. E de repente, quantas vezes eu falei: Senhor, cura as minhas pernas, sem chegar e falar para Ele: Senhor, eu apresento diante de Ti o meu coração, cura o meu coração, as minhas pernas a gente vê depois. Amém? E por isso talvez Jesus tenha dado aquele exemplo naquele momento. Ele falou: seus pecados estão perdoados, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Amém? O terceiro ponto que eu queria que a gente pensasse é que a união, ela incomoda muita gente. A nossa união com Deus, sim ou não? Quem tem parente, quem tem amigos, colegas de escola, para os mais jovens, a união entre irmãos incomoda. A união dos irmãos com Deus incomoda. Não agrada a todo mundo. E não agrada o príncipe deste mundo, né? E tampouco agrada os religiosos, que na passagem aqui eram os maiores críticos de Jesus. E eu não resisti por essa figura aqui. Quem assistiu o Ratatouille lá, né? aquele crítico, aquele olhar crítico. E o versículo 6 fala, né, que estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E eles estavam certos na essência. Até aquele momento, eles não tinham visto ninguém que pudesse fazer isso, porque só Deus. E eles eram tão, ainda mais os fariseus, eles eram tão ortodoxos no seu entendimento bíblico, que eles nem se dignavam a dizer o nome de Deus, de tão ortodoxos que eles eram, né? Então, como aquele jovem ali, imberbe não, né? Já devia ter barba, nos seus 30 anos, 31 anos, tem esse direito, que absurdo, né? E aí, né, versículo 8 fala: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Quantas vezes a gente escuta uma mensagem, a gente vê uma palavra, uma música do louvor, uma mensagem que a gente recebe, e nós começamos a olhar mais para a forma, mais para a fonte, do que para a essência, né? Para o conteúdo. Então, desarmemos o nosso coração para ver o que o Senhor realmente tem para nós. E aí Jesus desafia um pouco aquelas pessoas ali, aqueles religiosos, e fala que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, que ninguém vê, ninguém sabe, né? Se eu chegar para vocês aqui e falar: ó, os seus pecados estão perdoados. Ok, ninguém vai ver, ninguém sabe, só Deus, não é? Mas ele fala: ou levanta-te, pegue a sua maca e ande. E então Jesus, com aquilo, de uma certa forma, ele está desafiando a nossa falta de fé, ou o nosso criticismo, se eu posso dizer assim, o criticismo do mundo que a gente vive. Não sei se você sabe, mas muita gente na nossa sociedade está nos vendo cada vez mais com um olhar estranho, não é? Como se nós fôssemos de Marte. Mas o Jesus é o mesmo.
E assim como Jesus curou o coração daquele jovem, Ele pode curar o coração de qualquer pessoa, por mais militante que seja, por mais distante que esteja. E é interessante que Ele quer nos usar para isso, como amigos dessas pessoas. Amém? Isso nos leva para o último ponto. Eu não quero falar muito tempo, que é a união que pode mudar a nossa vida. Amém? Interessante quando a gente olha por que Jesus fez ali. O texto continua no versículo 10 falando: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E isso não foram só palavras, porque logo em seguida, aquele homem se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Nunca vimos nada igual. Jesus, quando cura, Ele faz o serviço completo. Curar só o coração daquele jovem, só as pernas daquele jovem, não era o serviço completo. Porque não sei se você já parou para pensar nisso, né? Muitas vezes a gente ora por irmãos que estão... Hoje a gente orou pelo Sami. Se você está visitando, você não vai saber quem é o Sami. Sami é, né? Filho do Otávio de Elisa aqui. Sami tem quantos anos? 6? Mais ou menos. 6, né? 6 anos. E alguma coisa que ele comeu, alguma coisa não estava bem, né? Então a gente orou para que o Senhor pusesse a mão dele poderosa, Jesus, nosso médico divino, e a gente crê realmente, e Deus faz coisas maravilhosas desse tipo, de cura. Mas muitas vezes, quando a gente ora, a gente não se dá conta, e assim como Paulo, né? Paulo tinha, minha leitura, você pode ter uma outra leitura, que Paulo tinha um problema na vista, né? Você vê ele falando aos Gálatas: veja com que letras eu estou escrevendo e tal. E aquilo, eu fico imaginando quantas vezes. Ele relata, né, lá na carta, que ele orou pelo menos 3 vezes. Mas ele deve ter orado aquelas vezes, como eu falei, aquelas vezes que você liga, que é só um monólogo. Mas pelo menos 3 vezes, acho que ele se conectou com Deus mesmo, né, na sua oração, e falou: Deus, me livra disso. E a resposta que ele teve de Deus foi: minha graça te basta. Minha graça te basta. E talvez através daquele problema, aquele importuno que Paulo chama como um espinho na carne, Deus usou Paulo de uma forma tremenda, tremenda. Só os livros que a gente lê aqui, né, como Palavra de Deus, que foi escrito por Paulo, não é? Todas as igrejas que ele plantou, com aquele olho lá provavelmente remelento, né? E ele fez. Muitas vezes a gente ora pelo Senhor por cura, normal, e é lícito, e Deus espera isso da gente. Mas pode ser que Ele não chegue a nos curar. Primeiro porque Ele é soberano. Mas talvez Ele faça uma obra na gente, através daquela enfermidade, que a gente nem perceba. Mas que os outros provavelmente perceberão na nossa vida. Amém? Então, que a gente possa estar aberto para esse Senhor que faz a cura completa. Eu queria terminar pensando nisso. Quem é realmente o nosso melhor amigo? Em João 15:13... uma palavra do próprio Jesus diz assim, podemos ler junto essa palavra aqui? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Amém? João 15:13, está certo, né? João 15:13. Jesus sabia o preço da graça. Ele sabia o custo de poder dizer: seus pecados estão perdoados. Portanto, talvez a gente goste muito de amigos, talvez a gente já tenha tido muitos, talvez a gente tenha sido bons amigos, mas pense num amigo definitivo, no seu maior amigo, o seu maior amigo. Tem um rap que eu amo aqui, um dia a gente ainda vai cantar para vocês, o João está treinando, né, João? Que fala que Jesus é o meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Eu queria que você nesse momento pensasse. Fecha teus olhos.
Pensa nos amigos que você tem, aqueles que são amigos de coração. E eu queria que você pensasse, você já se perguntou por que essas histórias estão na Bíblia? História de pessoas que sofrem e que são curadas por Ele. Será que é só porque, para que eu e você possamos ser gratos, pensar no passado de Jesus e nos sentimos admirados com tudo que Ele fez, como aquelas pessoas que estavam ali naquele dia? Mas eu digo para você, não é por isso. 1000 vezes não. A finalidade dessas histórias estarem aqui não é para contar o que Jesus fez, mas é para contar o que Jesus faz. Amém? E Ele quer fazer isso com você hoje. Existe uma união muito importante que você pode ter com esse corpo, com as pessoas que estão aqui, as que completam essa igreja, essa comunidade de fé, mas existe também uma união, uma amizade que precisa ser construída com Ele, com o autor da vida, aquele que é o nosso maior amigo. Ele pagou naquela cruz, Ele sangrou ali, porque através do sangue que Ele derramou ali, Ele pagou como um substituto pelo sangue que nós deveríamos ter derramado naquela cruz, pelo nosso pecado. E qual é o nosso pecado maior? Nossa resistência a Deus, nossa teimosia em nos rendermos ao senhorio dele na nossa vida. Mas quando nós damos esse passo, quando nós assumimos essa amizade, aquele versículo, de Provérbios 25, 14, que o Senhor compartilha os seus segredos com aqueles que o temem. E não há amizade maior nesse mundo, não há amigo melhor nesse mundo do que Jesus. E Ele te chama para uma intimidade com Ele. Porque, pode crer, tem muitos segredos na sua vida que Ele ainda quer compartilhar com você. Quem sabe hoje seja um dia de você falar: Senhor Jesus, eu quero também ser o seu amigo. E eu aceito e compartilho e convido o Senhor para ser o meu melhor amigo também. Eu quero que o Senhor seja esse amigo que eu possa abrir o meu coração, falar das coisas que estão mais profundas lá, as minhas dúvidas mais cruéis, e ter a certeza que o Senhor me ouve. E o Senhor também vai me aplaudir, como o Senhor aplaudiu aquele jovem, Senhor. Me ajuda a ter união com o teu corpo, me ajuda a ser amigo, buscar amigos entre os irmãos dessa igreja, entre os irmãos da tua igreja universal, Senhor, para que juntos possamos nos encorajar, para que juntos possamos nos perdoar e nos motivar a dar os passos ousados, os passos insanos, os passos sem noção na visão do mundo, mas que para ti fazem todo o sentido, que é de compartilhar, testemunhar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Como é bom ter fé no Senhor, como é bom confiar em ti, Senhor Jesus. Transforma a nossa vida através da tua palavra e através da união do teu povo, Senhor, na terra. Em nome de Jesus. Amém.